Gente, é muito bom ter vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo. Sabe que eu tenho visto uma coisa que tem assim mexido muito comigo, que é essa questão do marketing dos psicólogos nas redes sociais. Eu tenho visto assim que tem sido um problema muito grande. Nossa, você chega lá para ver as páginas, tem muitas informações faltando, tem outras que não estão coerentes, né, com o código de ética do psicólogo. Então, eu fiquei pensando muito nessas questões, eu quis trazer isso para a gente poder conversar e já começando a falar sobre essa importância que a ética tem para dentro da nossa prática clínica, né? Que a ética ela vem como um norteador das nossas condutas. Então, a gente pode pensar que é como se fossem setinhas, né? Nesse caminho que a gente está indo, e a gente vai encontrando dilemas, né? Para onde que eu vou? Qual seria a atitude mais sensata, mais coesa a se tomar diante de determinada situação? E aí a ética vem como essa setinha, né? Ó, talvez seja melhor você ir por aqui, né? Talvez, mesmo a gente entrando nela, a gente ainda vai ter questões para serem trabalhadas, né? Mas a ética ela vem como esse arcabouço, né? Meio que contornando, delimitando. E aí eu acho ela muito interessante também nessa atuação clínica ou prática, né, da psicologia, porque ela mostra esse limite entre a nossa atuação com o mundo, né? Até onde a gente pode ir com esse mundo e até onde esse mundo pode vir com a gente, né? Porque a gente vai colocar uma baliza, né, entre esses pacientes, né, e nós. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que essa questão da ética, talvez com essa nova sociedade que a gente está vivendo, que está perdendo um pouco as estruturas, a ética ela está ficando um pouco de lado. E às vezes, né, alguns profissionais estão até passando por cima dela, estão deixando um pouco de lado. Mas eu acho muito interessante a gente trazer esse tema, né, em voga para a gente ver como que a gente pode aplicar e pensar essa ética na nossa própria prática clínica, né? E aí, o que vocês pensam sobre essa questão do marketing nas redes sociais? Eu penso que o código de ética, né, da nossa futura profissão, ele ainda não havia, né, pensado nessa realidade. É uma realidade nova, né? Ela cresceu muito frente a esse problema que a gente está enfrentando. O atendimento online, o teleatendimento, ele já é regulamentado, né, pela nossa categoria, porém o código de ética ele ainda não previa isso, né? Então eu acredito que é uma legislação que ainda está em desenvolvimento, até porque a prática é uma prática nova, e acredito que nesse interim vai ter bastante abuso, vai ter bastante desrespeito a direitos fundamentais, até que se consiga delimitar realmente o que é ético e o que não é ético, até que a gente consiga adequar, né, o nosso código a essa nova realidade. Então, eu acredito que vai ser realmente, a gente está participando, né? Essa discussão ela está vindo realmente dentro do desenvolvimento dessa nova prática, dessa nova legislação. Então, eu acredito que tem sim muita coisa a ser conversada, mas vai ser tudo meio que discutido na prática. A gente vai aprendendo com os erros que a gente for pontuando e for localizando, e aí acredito que os posicionamentos, né, do próprio conselho a respeito desses erros é que vai gerando jurisprudência e vai dando ali, né, um norte para esses limites, né, dessa nova atuação do psicólogo. Sim, importante isso que o Will trouxe, porque a gente tem algumas coisas que nos norteiam, né, enquanto profissionais, que é o código de ética, que serve realmente como um norte, para ajudar a gente a tomar algumas decisões, para tirar as nossas dúvidas, nos auxiliar de forma geral. E dentro desse código tem os direitos humanos, que são os universais, e também a Constituição Federal, que é o que rege o nosso país, são as leis, os direitos e os deveres, né? Eu queria citar 3 artigos que eu achei muito interessantes dos nossos princípios fundamentais profissionais, que são o artigo 1, o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção de liberdade e da integridade do ser humano, apoiando os valores que embasam o direito universal dos direitos humanos, né? O segundo artigo, que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades.
e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, violência e crueldade ou opressão. O terceiro artigo, o psicólogo fará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, assim, a partir disso, a gente consegue perceber a importância que nós, enquanto futuros profissionais, né, de psicologia, a gente tem para com outro ser humano, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente está lidando com o subjetivo. E a gente tem essas questões que nos norteiam, né? Tanto os direitos universais humanos, a Constituição Federal, e a gente tem o nosso código também, que está aí para nos auxiliar. É importante a Mariana ter citado essa questão da lei, né, porque a própria legislação penal brasileira, ela ainda é muito vaga com relação a crimes cibernéticos, né? Apesar que a gente já tem, né, a lei dos crimes cibernéticos de 2012, porém ela fala muito a respeito de vazamento de informações sigilosas, de inviolabilidade da questão da individualidade, da preservação do direito, né, do individual. Ela não trata ainda a respeito dos crimes que podem ser cometidos com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é onde o psicólogo, se agir de forma errada, pode infringir, né? O psicólogo que, dentro da sua prática ali, principalmente no nosso tema, que é o marketing, acaba fazendo a divulgação de alguma coisa que ele não possa entregar, ele acaba fazendo ali, iludindo, né, algumas pessoas a acreditar em algumas pseudopráticas que não têm fundamentação científica. Enfim, tudo isso também é considerado, né, uma violência, é uma prática já condenada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é, né, abraçada ali pela lei de crime cibernético brasileiro. Então, a própria legislação penal brasileira ainda é muito vaga nesse sentido. Então, aí também a gente encontra uma dificuldade do nosso Código de Ética, né? Ele não tem um amparo legal, uma lei anterior na qual ele possa se embasar para poder estabelecer os limites. E eu acho até essa questão, né, que vocês estão colocando, porque assim, quando a gente entra também no Instagram, né, principalmente que a gente traz essa discussão em relação ao marketing no Instagram especialmente, nós vamos vendo que o psicólogo, ele vai meio que se apropriando de algumas falas dos digital influencers, que eles não têm uma regra em si, né, uma conduta para ser seguido. Eles estão expondo a vida deles, né, estão fazendo as questões dele, e parece que há meio que uma confusão. É como se o psicólogo olhasse esse digital influencer e falasse, nossa, que legal, eu vou pautar essa minha prática nisso que ele está fazendo, né? E aí vai virando essa bola de neve. Não é, Tainara? O que você acha disso? Você não acha que isso que meio que nossa, gente. Não viabiliza. Inviabiliza. Inviabiliza, isso. O processo, né? Então, por isso que a gente precisa discutir sobre isso. O que você fala? Então, o tema, né? No caso, quando a gente aborda o tema da ética nas redes sociais, é algo muito interessante de ser abordado. Por quê? Porque atualmente as redes sociais é o campo que está sendo utilizado para divulgação, né, do trabalho, divulgação, é o marketing no caso, né? E no caso, muitos profissionais, né, no caso os psicólogos, tem que ter uma noção, né, ter uma visão sobre aquilo que é publicado, pois muitas vezes a gente pode estar ferindo a ética, né? Então, é interessante, sim, né, ter uma orientação, né, uma instrução, né, embasada no código de ética para os psicólogos, né, no código de ética para os psicólogos e também para os estudantes da área. Então, sim, a gente tem que ter muito, como que eu falo, cuidado com o que é publicado nas redes sociais, porque muitas dessas coisas que podem estar sendo publicadas pode sim estar ferindo a ética, né? Sim, realmente, né? Essa terra sem lei, né? Que fica meio solto e aí o psicólogo ele não sabe muito se portar. Taylor, você pode passar algum exemplo para a gente, algum caso da vida real
aí que você tenha visto que nos justifique nesse percurso, nessa temática? Sim, claro. Citando, né, também já o Código de Ética, onde diz que a ética, na verdade, é ter bom senso e não ferir a liberdade do outro, nem a liberdade de expressar fé e nem também a gente não tomar um ímpeto de julgar o outro como incapaz de gerir a própria vida, no sentido de que ele não sabe o que é melhor para ele, nem na religião, nem na vida amorosa, enfim, nas tomadas de decisões e também nas preferências, né? A gente tem que se colocar no lugar de figura de influência, na verdade, né? E visto isso, tipo, depois que você posta algumas coisas para pessoas que te têm como influência, você pode chegar não a só ferir ela, como a influenciar ela também a alguns atos e pensamentos. Pensamentos, às vezes, xenofóbicos, pensamentos racistas, pensamentos homofóbicos, entre tantos outros, né? Que você acaba pegando do seu pessoal, postando ali e ferindo toda uma classe, né? Toda uma profissão que luta respeitada e vista com bons olhos. E aí, exemplo é um psicólogo X, que também é coaching e expressa livremente a sua opinião nas redes, mas faz o mesmo dentro do consultório. Fala da sua fé abertamente para os pacientes e usa isso como influência. Posta, inclusive, coisas da psicologia junto com a sua fé em questão. Tem muitos seguidores, né? E um poder de influência muito grande. Acredito que a ética ela vem para quebrar um pouco isso, né? Para que as coisas não se misturem. Porque a partir do momento em que você cruza nessa linha política, religiosa, você pode cruzar também com a intolerância, com a desigualdade, enfim. Acredito que não é nada. É como se você faltasse com bom senso, na verdade, né? A gente tem que separar o pessoal do profissional, com certeza. Dentro disso que a Tayla falou, eu lembrei de uma fala, né, da Débora mesmo, em um dos dias que a gente estava discutindo a respeito desse trabalho, onde ela falou ali do papel do terapeuta, onde ele tem que transformar o outro nele mesmo, né? E isso foi uma fala que, assim, me levou a pensar muito a respeito. Como que eu vou transformar o outro nele mesmo se eu estou usando para molde a minha forma, se eu estou querendo amoldá-lo dentro das minhas convicções, dentro daquilo que eu acredito ser melhor para ele. Entendeu? Então, isso não só é algo antiético no ponto de vista profissional, porque eu estou usando ali da vulnerabilidade que o paciente tem com relação a mim, como também é uma questão que ela vai contra a própria liberdade do ser humano, né, de professar as suas verdades, as suas crenças, a sua cultura, enfim. Então, isso, né, quando eu coloco a minha página pessoal, por exemplo, no Instagram, as minhas convicções religiosas, as minhas ideologias políticas, né, o que eu acho correto com relação a futebol, seja o que for, e aquela pessoa, ela se coloca no papel de paciente, ou seja, ela aceita passar por uma terapia por mim, automaticamente ela já vai ser contaminada por aquilo. É impossível eu conseguir separar. E aí a gente vem num dilema muito grande. Como que eu vou negar aquilo que eu sou numa página nas redes sociais? Como que eu vou tirar a minha subjetividade em nome dessa neutralidade? Então, acho que esse é o grande desafio do psicólogo. E aí que eu acho que é realmente difícil você ter uma página que trata tanto do profissional como do pessoal no mesmo ambiente. Porque não tem como você separar. Assim como o paciente tem o direito da individualidade dele, da subjetividade dele, nós também temos a nossa individualidade, a nossa subjetividade, que não pode ser negada. Então, eu acho muito complexo isso, quando se mistura, né, a página profissional com a pessoal. E Will, sabe uma coisa que eu tenho visto ultimamente? Acho bem interessante pontuar isso, é o relato de muitos pacientes que dizem que não gostam de seguir o profissional para não saber justamente das ideias que ele nutre, para não se sentir influenciado. Então, assim, quando eu penso, né, na psicologia, no psicólogo, eu penso o papel
muito importante, assim, extremamente responsável desse profissional para que ele não colonize, né, essas pessoas que estão seguindo ele, os seus próprios pacientes, né, até como você está colocando aí, para que ele não venha aí simplesmente como um depósito e jogue tudo que ele tem nessa pessoa, né? Então, assim, realmente, como fazer isso, né? Como encontrar esse limite? A nossa subjetividade ainda vai permanecer, né? A gente não vai ter como tirar 100%, mas como tirar a maior parte para permitir que essa pessoa seja ela, né? Eu achei muito legal essa colocação sua, Will. E a gente às vezes acaba até atraindo um público já enviesado, né? Porque, vamos supor, eu tenho os meus preconceitos, né? E é muito mais fácil nutri-los do que enfrentá-los, do que contrapor eles. E se eu vejo nas redes sociais algum profissional que já nutre os mesmos preconceitos que eu, aquilo que eu não aceito como errado, que eu não quero trabalhar em mim, automaticamente eu já vou ter uma aceitação maior por esse profissional, porque eu acredito que a prática com ele vai ser menos traumática, digamos assim. Então a gente acaba até atraindo já um público viciado, né? Acho que o próprio sucesso da terapia ele já fica, né, prejudicado com relação a isso. Porque a pessoa que vem, igual já comentaram comigo, eu sou cristão, né? E já comentaram comigo na minha igreja, quando eu comentei que estava fazendo psicologia, já falaram assim, não vejo a hora de você formar então para eu poder passar com você, porque é bem mais fácil passar com um psicólogo cristão. E aí eu fico pensando, poxa, mas e se essa pessoa já estiver trazendo questões a serem resolvidas com relação a essa questão religiosa? E ela já está vindo até mim, enquanto profissional, buscando um apoio para aquilo que talvez seja o que tem que ser derrubado, seja o que tem que ser trabalhado. Então, eu acho que a gente já atrai, quando tem essa exposição nas redes sociais do lado pessoal, a gente acaba já atraindo um público viciado, um público enviesado, e isso coloca em xeque, inclusive, o sucesso, né, da prática terapêutica. Com certeza. E eu acho que a gente vai Will, minando nessa possibilidade, desculpa, nessa prática, a possibilidade dessa pessoa se transformar, né? Porque, como você disse, já está enviesado, então ela não vai conseguir se transformar ali, né? Porque já vai ficar fixado naquilo que a gente trouxe. Diga, Thay. Ela já nem quer, né? vocês não acham? Vocês não acham que então talvez uma saída, né? Fora a óbvia, que é seguir o código de ética, seria então a gente ter como bom senso, né, também a questão da neutralidade, porque assim, como a gente vai ser dentro do consultório, a gente vai espelhar isso nas redes sociais. Acredito eu que não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? Só que a diferença é que dentro do consultório você não tem vários olhos ali te sendo influenciados e também te observando, né? Para caso você erre, para que te julguem de alguma forma ou te denunciem. Então eu acredito que assim, eu acho que já existia, né? Esse problema que a gente está vendo nas redes, só que escondida, dentro do consultório, certo? O que está acontecendo agora é que está sendo mostrado, né? Nós evoluímos, fomos para a tecnologia, mas isso já existia. Isso que você disse, Will, da pessoa te falar isso sobre, que bom que você é um psicólogo cristão e tal, acontece o tempo todo. Quantos psicólogos estão fazendo terapia dentro da igreja, né? Expondo livremente suas crenças, influenciando e ajudando em muitos pontos ruins e negativos das pessoas, né? Então, assim, talvez a saída fosse a gente ser neutro, buscar cada vez mais ser neutro em tudo que tange o profissional, dentro do consultório, nas redes sociais profissionais, no convívio, no contato profissional, para que a gente não influencie, não se deixe ser influenciado, até porque é isso que a gente estuda, né? A gente precisa se limpar, a gente precisa melhorar, senão não faz sentido nenhum. Então a gente se formou muito mal, né? E, enfim, eu acredito que seja isso. E em questão das redes sociais, bom, a saída é você ter duas páginas. É confortável? Talvez não, mas talvez seja o mais ético, né? Não deixar que todo mundo te siga, manter um pouco mais em sigilo, até para que a gente trabalhe também o nosso emocional, né? Ser vigiado o tempo todo, tá o tempo todo no papel de alguém que influencia, no papel de alguém que vai poder talvez até mudar a cabeça de alguém, é um fardo muito pesado para se carregar, né? Então, enfim, eu acredito que isso possa ajudar.
Sim, Tayla, eu concordo com você. Eu tenho assim um pensamento um pouco diferente em relação a quando você fala que já vi esse problema, só que era dentro da clínica e agora ele apenas ganhou proporção. Eu vejo que essa grande proporção, esses problemas que nós estamos enfrentando em relação às redes sociais, é de uma estrutura social que a gente está passando que está se desfazendo dos modelos bases. A gente não tem mais modelos bases, né? Então hoje a gente precisa ficar procurando gurus, né? Pessoas, digital influencers, para a gente poder ter uma noção de vida. A gente não tem mais estruturas, né? Então, assim, muitos filósofos vão trazer essas questões. Eu acho que tinha, sim, mas era pouco. Eu acho que hoje nós estamos passando por uma crise nas instituições muito grandes, por isso esse problema tão escancarado nas redes sociais. E aí vem uma questão, né? Qual que é o papel das faculdades que estão formando esses psicólogos? Eles estão com problemas ali também. Eles não estão conseguindo dar um norte para esses profissionais, né, que estão estudando, né, esses futuros profissionais. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma colocação? Eu acho então que a gente pode resumir que a conclusão que a gente chega é que realmente o ideal, né, para se ter um marketing ético profissionalmente nas mídias sociais é ter realmente páginas separadas e procurar o máximo de isenção possível naquela página que se dispõe a divulgar o trabalho profissional. Seria isso? Acredito que sim. Né? Acho que a gente E compartilha aí dessa opinião. seria considerado, então, uma falha ética, né, algo que poderia me levar a um julgamento ético no conselho, o fato de eu citar na minha página pessoal, que não tem o objetivo profissional, o fato de que eu sou psicólogo, mesmo sem emitir ali nada relativo à profissão, mas só de falar, eu sou psicólogo, siga minha página profissional tal. Porém, eu falar isso na minha página pessoal, aonde tem lá o time que eu torço, a religião que eu sigo, o partido político que eu apoio, será que isso seria considerado uma prática antiética? Então, uma boa questão aí, Wilson. Talvez o Bruno, se ele aceitar o nosso convite para esse bate-papo, ele possa nos trazer alguns esclarecimentos, né? Porque isso eu já não faço a mínima ideia. Mas, assim, Então, pode falar, aguardem cenas do próximo capítulo. nos próximos capítulos. Não, Eu acho que é interessante a gente também pontuar que esse trabalho, né, essa roda de bate-papo que a gente está fazendo, a gente quer trazer algumas pessoas a mais, né, para fomentar essa discussão. E também, como produto dela, a gente quer fazer uma cartilha, né, para trazer uma orientação um pouco mais assertiva para esses profissionais e futuros profissionais, de como se comportar nas redes, né, de como talvez ter uma posição um pouco mais ética ali na divulgação do seu trabalho. Então, gente, é isso. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram de compartilhar esse momento com vocês. Obrigada por terem aceito o meu convite para a gente vir aqui fazer esse bate-papo. Então, espero vocês no próximo bate-episódio e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.